Volume 8. Capítulo 174, A Batalha Final. A luz de platina caiu. O pilar de luz radiante se estendia do espaço vazio para o chão e em direção a um pilar redondo de giz branco. E então, quando a luz tocou o cume do gigantesco pilar redondo, onde 7 ou 8 pessoas podiam ficar com espaço de sobra, no momento seguinte, ele desapareceu por completo sem aviso prévio. Havia a sombra de uma pessoa apoiada em um joelho depois que a luz desapareceu. Não é preciso dizer que era Hajime. O rapaz olhou em volta com um olhar perigoso. Naquele lugar, semelhante ao espaço colorido em que eles chegaram logo após entrarem nos recintos sagrados, havia um caminho branco como giz que se esticava mais fundo do pilar onde Hajime estava como ponto de partida. Contudo, o ambiente não era colorido como o primeiro espaço, mas fechado em uma escuridão que era como um abismo. O caminho de giz branco que seguia em uma linha reta parecia distinto. No final do caminho branco de giz, havia uma escada conectada que levava ao alto. Isto não é um mineral, Hajime sussurrou em seu coração enquanto olhava embaixo dele. Ele usou a habilidade derivada da transmutação, avaliação de mineral, para investigar o caminho branco e não recebeu nenhuma reação como resposta. Ele também usou suas habilidades sensoriais na escuridão circundante, mas não houve reação. Bem, há apenas um caminho. Não há sentido em perder tempo pensando no desconhecido ou em armadilhas depois de chegar tão longe. O sinergista começou a andar com calma no espaço silencioso que estava quieto demais. Em primeiro lugar, Hajime não teve nenhum problema em fazer algo como apagar o som de seus passos, mas agora ele estava tentando fazer som de propósito. Além dos passos do aluno, nem o som de suas roupas farfalhando ou o som de sua respiração podiam ser ouvidos. Era como se a escuridão ao seu redor estivesse absorvendo por completo todos os sons, sem deixar nada escapar. Naquele mundo sem som, Hajime olhou para a frente enquanto avançava. Ele caminhou enquanto pensava na amada que estava ali esperando. Fúria em relação ao inimigo e tristeza em relação à sua amada misturavam-se dentro de seus olhos, aqueles olhos estavam cheios do abismo, assim como a escuridão circundante. As pernas do sinergista se aproximaram da escada. Olhando do alto, ele podia ver o topo da escada envolto por uma luz fraca. Sem pausa e sem hesitar, o rapaz jogou seu corpo na luz. Seu campo de visão foi tingido de branco. O espaço em que ele saiu era branco em todos os lugares. Fosse acima ou abaixo, ou tudo ao seu redor, até onde seus olhos podiam ver, havia apenas um branco puro que o tornava incapaz de ter qualquer sensação de distância. Apesar da certa sensação que ele sentiu ao pisar no chão, quando seu olhar se abaixou, era difícil perceber a existência até do chão. Parecia que ele cairia para baixo, sem qualquer fim à vista. Bem-vindo ao meu domínio, e sua área mais profunda. Uma voz chamou Hajime, que estava olhando em volta. Era uma voz adorável que parecia clara. A voz familiar de sua amada soou agradável em seu ouvido, como um riacho fluindo. Mas, naquele momento, ele sentiu algo um pouco nublado. Certamente foi porque a vontade contida dentro dessa voz está apodrecida, pensou Hajime. Uma carranca estava aparecendo em suas sobrancelhas. Ao mesmo tempo, um véu de luz fraca brilhando atrás dele desapareceu de modo súbito. E então, a existência de Hajime, que estava vestido com roupas de tom preto, parecia uma gota de tinta que pingava em uma tela toda branca. De repente, o espaço à frente do olhar do sinergista estava oscilando. Era como se a cortina do palco fosse levantada, o espaço oscilante estava limpo e atrás dele havia uma plataforma em camadas com uma altura de quase 10 metros. E então, havia uma jovem e bela mulher sentada no trono instalado no seu topo. Cabelos ondulados de fios dourados radiantes, ombros brancos e lisos expostos, volumosas colinas gêmeas espreitando pela parte do peito amplamente aberta, lindas pernas longas e esbeltas que se estendiam da fenda do vestido. Apesar de esbelta, a mulher também parecia estranhamente sensual. Suas pernas estavam cruzadas e ela estava apoiando o queixo na mão no trono com um leve sorriso nos lábios. Essa aparência parecia a personificação da palavra sedução. Se um homem comum a visse, não, todos os humanos, sem nenhuma distinção de sexo,
teriam seu raciocínio apagado apenas por um olhar fugaz enviado por essa mulher, não havia dúvida de que eles se prostrariam diante dela com uma tremenda emoção semelhante com a fé. Uma beleza avassaladora, ao ponto em que faria qualquer um se apaixonar de forma incondicional, estava ali. Porém, o rosto de Hajime ainda estava inexpressivo, ele estava olhando para aquela linda mulher, que por algum motivo tinha a aparência de uma Yui adulta, e estava apenas encarando, sem nenhuma emoção específica que pudesse ser vista em seu rosto. Com certeza isso ocorreu porque, em contraste com a beleza dessa aparência, repulsa e feiura podiam ser sentidas daqueles olhos e sorriso que pareciam expor o que havia em seu interior. Se a própria pessoa estava ciente ou não disso, não estava claro, e no corpo de Yui, Eitorujui, que assumiu seu controle, estava sorrindo enquanto sua boca se abria mais uma vez. O que você acha? Enquanto eu estava assumindo esse corpo, também tentei fazê-lo crescer enquanto lidava com isso. Posso me gabar de que o resultado é algo impressionante, não? Eitorujui disse isso com um tom que parecia indicar que estava gostando da situação, ao que Hajime respondeu suspirando profundamente de forma intencional e encolhendo os ombros. Seria perfeito, se a imundície do interior não escorresse para fora. Sua pontuação é menos 100. Tudo foi desperdiçado apenas por ser você quem está aí dentro. Isso já passou muito do feio. Se você não percebeu, que tal eu lhe emprestar um espelho? Fufufu, que conversa insolente. Mas eu entendo, sabia? No seu coração, você não está tão calmo quanto sua aparência. Seu sangue está fervendo por sua amada se tornar um mero brinquedo dessa forma, não está? Isso não é óbvio? O que você está fazendo agindo de maneira tão sábia? Um aviso meu. É melhor você não abrir muito a boca. Afinal, quanto mais você fala, mais sua falta de humildade é exposta. Era uma língua muito venenosa. Durante essa troca, a falta de expressões de Hajime ainda não tinha mudanças. Esse tom indiferente e eloquente indicava que o que ele disse não era sarcasmo ou algo parecido, mas algo que veio do fundo do seu coração, o que fez os olhos de Eitorujui se contorcerem em reação. E então, com um rosto sorridente que obviamente era uma máscara, não importava quem o visse, ele abriu a boca de forma suave. Eu comando em nome de Eitorujui, se prostre. A declaração divina foi proferida com um tom natural, foi a manifestação da vontade de Deus que faria qualquer um obedecer sem questionar. Antes, esse jogo sujo fez Hajime lutar de forma desesperada enquanto ficava preso no chão, e agora, ouvindo isso mais uma vez, o sinergista cambaleou. Dopam. E o rapaz respondeu com um tiro. A bala foi bloqueada por uma barreira na frente de Eitorujui, uma onda estava se espalhando no ar. A declaração divina não tem efeito algum? Quantas vezes você usou isso na minha frente, hein? Você acha que um truque de mágica mesquinho continuará funcionando para sempre? Os olhos de Eitorujui se estreitaram em direção a Hajime, que apontava o cano de Donner para ele. Mas, sua compostura não desmoronou nem um pouco, em vez disso, ele estendeu a mão que não estava apoiando sua bochecha em um gesto convidativo. No mesmo instante, nas áreas ao redor de Donner Schlagen, na caixa do tesouro segundo, todos os artefatos que Hajime carregava, os espaços estavam se distorcendo como geleia. Mas os espaços retornaram à sua forma original na mesma hora com um som de estalo, como se algo fosse repelido. Entendo. Então você veio aqui com as contramedidas preparadas. Em vez disso, você pensar que eu iria vir aqui sem fazer isso prova que você é o louco. Não fique convencido, jovem irregular. Você mostrou muita arrogância apenas se defendendo contra a declaração divina e a existência do céu. Não importa como você está olhando para mim, asterisco 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 asterisco. Vou dizer mais uma vez, as palavras que eu te disse daquela vez. Com um estalo, Hajime fixou a mira de Donner no coração de Eitorujui, declarando com uma voz clara e alta. Eu estou pegando Yui de volta. Eu vou te matar. Esse será o fim. O espaço em branco não absorveu o som. Pelo contrário, ele fez as palavras ecoarem com dignidade e poder. A expressão de Eitorujui,
que foi bombardeado com essas palavras, se distorceu com maldade, mostrando como ele iria gostar de pisar nessa determinação, durante o qual sua perna cruzada desceu e ele levantou a bochecha em repouso, antes de levantar-se de repente. E então, enquanto olhava de cima com o trono atrás dele, uma imensa pressão começou a escapar. O poder mágico de Platina estava pintando o espaço em branco. Muito bem. Este será o último entretenimento deste mundo. Vamos brincar um pouco. O corpo de Heitor Ujui estava flutuando de forma suave. Ele abriu suas mãos enquanto seus abundantes cabelos dourados ondulavam, a manga de seu vestido preto batia. Ao mesmo tempo, a luz mágica de Platina convergiu com rapidez com Heitor Ujui no centro e formou uma figura em suas costas. O que apareceu nas costas do deus enquanto brilhava com força eram 3 camadas de halo em forma de anel. Quanto ao tamanho desses halos, com Heitor Ujui flutuando como centro, o primeiro tinha um diâmetro de cerca de 2 metros, enquanto o terceiro halo tinha um diâmetro de mais de 10 metros. Inúmeras esferas de luz eram criadas lentamente a partir desses halos. O número dessas esferas deveria ser expresso como o número de estrelas no céu. Mas, em contraste com seu esplendor, a pressão emitida por essas esferas era absurda. Cada uma delas estava escondendo um poder que poderia destruir um humano com facilidade e até mudar até a geografia de um local. A figura de Heitor Ujui com halos gigantescos atrás dele, servido por inúmeras estrelas e vestido com luz de platina, faria qualquer um compreender, se alguém que não conhecia a feiura dentro dele o visse, ele estaria emitindo uma divindade digna de ser vista e reverenciada como um deus. Em resposta a isso, Hajime disse, sem se conter: vamos com tudo. Uma luz vermelha resplandecente explodiu. Um turbilhão de poder mágico que espiralou com violência agitou o casaco preto do sinergista e envolveu seu corpo em cor carmesim. Mesmo diante do poder de Heitor Ujui, seu único olho não mostrava sinal de vacilação, sem que percebesse, ele estava brilhando com um vermelho claro parecido com uma espinela vermelha. Era a última habilidade derivada do Superar Limite, Quebra Suprema. Nesse momento, as especificações de Hajime aumentaram 5 vezes de uma só vez. Então ele ativou a habilidade derivada final do Passo Divino, Velocidade da Luz, que reforçava sua capacidade de percepção para uma magnitude diferente. Ao mesmo tempo, inúmeras cruzes se alinhavam no ar atrás de Hajime. Nas fuselagens negras que podiam até ser consideradas da cor da escuridão, um padrão vermelho estava esculpido, o número total dessas cruzes era 700. Novo tipo de drones ofensivos versáteis, um Cruz Velt sobrescrito uma. Embora seu tamanho fosse mais compacto que a broca de cruz, ela estava coberta com uma luz carmesim sinistra que te faria sentir um pedaço de gelo escorrendo pela espinha. Talvez esse espetáculo devesse ser considerado como as lápides dos inimigos massacrados pelo Rei Demônio sendo exibidas. Você também será adicionado a esta procissão fúnebre. O Hajime atual, que afirmava isso sem palavras, estava emitindo uma raiva sem precedentes e intenção assassina enquanto mantinha o silêncio. Ele estava emitindo um poder que era digno de uma pessoa que estava tentando matar um deus. Halos de platina deslumbrantes e inúmeras estrelas cintilantes. Uma tempestade carmesim violenta e selvagem e cruzes funerárias escuras. Os dois lados se ressentiram e lamentaram por seu inimigo enquanto o espaço entre eles rangia, os dois estavam prestes a engolir um ao outro. Heitor Ujui estendeu uma das mãos com uma elegância que parecia ter sido calculada minuciosamente até as pontas dos dedos. Agora, este é o início do jogo. Primeiro, idem-se para mim. Logo depois disso, muitas estrelas de luz dispararam na direção de Hajime. Mas não era algo tão simples, o grande número de luzes de platina dos halos atrás de Heitor Ujui voava com um movimento que descrevia um padrão geométrico. A chuva de meteoros de luz faria qualquer um assistindo sentir um certo tipo de qualidade artística da cena. Havia luzes em uma forma esférica, depois havia luzes que desenhavam uma curva como uma lâmina e também luzes que se aproximavam enquanto giravam como um bumerangue. Um convite para dançar de um filho da asterisco 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 asterisco, eu recuso. Explosão total. Hajime bufou com o convite de Ito e deu sua ordem. No momento seguinte, todas as cruzes apontaram para frente ao mesmo tempo e as 700 cruzes Velt dispararam.
Todas as balas disparadas foram aceleradas eletromagneticamente, além do mais, todas as pontas das balas eram uma munição especial que liberava ondas de choque em vários estágios concentradas em um único ponto, uma bala explosiva sobrescrito 2. A chuva de meteoros de platina e as balas carmesim encheram por completo o espaço. Aquela cena era como uma guerra da Idade Média, onde os dois exércitos estavam soltando gritos de guerra pouco antes de entrarem em conflito. Aqueles dois exércitos, que eram ainda mais atrozes que o Deus da Morte, se chocaram e se destruíram no meio de seus comandantes. Rugidos estrondosos e impactos violentos e clarões estavam surgindo na medida em que alguém poderia ser iludido ao pensar que era o nascimento de uma estrela. Um grande número de meteoros estava voando, balas revestidas de carmesim foram extintas. Os meteoros e a barragem de balas lutavam pela supremacia com seus poderes destrutivos. Então você pode suportar isso. Então, que tal o próximo passo? Não morra tão fácil, tá? Heitor Ujui formou um sorriso que demonstrava sua alegria e depois acenou com elegância seu braço uma vez. Então o brilho radiante dos halos atrás dele se intensificou, logo depois disso, as luzes se manifestaram em formas humanoides. As silhuetas de pessoas formadas a partir da luz também carregavam duas espadas grandes feitas de luz nas mãos, tornando-as semelhantes com as apóstolas. A capacidade delas está no mesmo nível de uma apóstola. No entanto, em meio ao ataque de luz desses halos, você também pode lidar com os ataques dessas apóstolas de luz que se movem de forma independente? Mesmo enquanto ele dizia isso, as apóstolas de luz foram criadas em grande número. Com Heitor Ujui no centro e as auréolas atrás dele, o número de apóstolas de luz já havia ultrapassado 100. Mas, diante de uma visão que poderia ser considerada desesperadora, Hajime apenas bufou "mph", e então, ele falou. A alma da linguagem para convocar seu próprio exército. A batalha de recursos é o domínio do mestre da transmutação. Você ainda está usando essas marionetes antigas mesmo nesta fase, você não está ficando para trás? Venha, ceifador. O poder mágico carmesim transbordou da caixa do tesouro segundo. O poder mágico que cresceu junto com um clarão intenso espalhou-se por toda parte como uma onda de explosão, embora apenas de forma temporária, mas o espaço que estava cheio de luz de platina foi tingido de vermelho. Assim, um momento depois, o clarão se acalmou e então... Isto é, em um exército de golems, não é? À frente do olhar de Heitor Ujui, um grande número de enxames de monstros revestidos de luz carmesim podia ser visto. No entanto, seu corpo era formado por minerais que pareciam ainda mais duros que o aço, por trás de suas presas afiadas havia um cano de arma, enquanto entradas ou mísseis estavam presos nas costas ou no estômago, suas garras estavam vibrando em supervelocidade, onde tudo o que tocassem seria despedaçado, o corpo dos golems estava transbordando de estranheza. Exército de um homem só exclusivo de Hajime, os ceifadores. Forma de lobo, forma de águia, forma de aranha, forma de tartaruga gigante, forma de macaco grande, havia uma variação abundante entre os golems, esse era um exército de golems vivos. Seus números ultrapassavam 100, além disso, eles estavam totalmente carregados com armas híbridas dentro de seus corpos. Este era o exército massacrante do rei demônio que não conhecia dor nem fadiga. Heitor Ujui, cujos cantos dos lábios se levantaram, e Hajime, cujos olhos se estreitaram em zero absoluto, deixaram seus comandos ressoarem ao mesmo tempo. Apóstolas de luz, exterminem os monstros perturbadores. Deuses da morte, despedacem essas bonecas inúteis. Logo depois disso, as apóstolas de luz voaram enquanto disparavam raios de luz, os monstros metálicos rugiram enquanto avançavam. As apóstolas de luz, que estavam se movendo em velocidade tão alta que deixavam imagens posteriores para trás, foram surpreendentemente seguidas pelos lobos mecânicos que corriam pelo ar com movimentos ondulantes em seus rastros e as imagens persistentes similares ficando para trás. E então, os lobos ativaram pequenas Gatling Guns nas costas e também dispararam um canhão de suas bocas abertas. As grandes águias que acendiam seus propulsores e subiam de uma só vez estavam destroçando o campo de batalha ao espalharem bombas de fragmentação como chuva pesada do alto. As grandes tartarugas estavam soltando uma grande quantidade de mísseis de suas costas, transformando-as em baterias fixas.
As apóstolas de luz que se aproximavam para mirar nas tartarugas eram bloqueadas pelos grandes macacos que formavam uma parede com os grandes escudos que carregavam, e então as aranhas atacavam através das fendas e atravessavam o casco das inimigas usando a onda sônica que geravam. De modo natural, havia também ceifadores que foram mortos pelas apóstolas de luz, mas cada vez que um golem era danificado com letalidade, ele se autodestruía e engolia os arredores, mesmo que no mínimo levasse seu assassino para acompanhá-los na morte. Para rivalizar minha magia com a quantidade de recursos, e é realmente algo impensável para um humano. No entanto, se for dito o contrário, até a especialidade do irregular só pode me rivalizar no maxi. Não fique balbuciando, seu deus inútil. Hajime disparou Donner e Selak, cortando Itorujui, que estava falando de forma zombeteira. Houve 2 sons de tiros. Mas os clarões que cortaram o ar foram 6. Dentro da violenta tempestade de destruição, essas balas deslizaram sem dificuldades e seguiram contra o conjurador Eitorujui. Ji! Com um som tão estridente, as balas foram detidas diante dos olhos de Eitorujui. As posições das balas paradas estavam diante de sua cabeça, coração e seus 4 membros. Embora esses tiros desenhassem uma trajetória que era parecida com passar pelo buraco de uma agulha, nem mesmo um único deles se desviou sequer 1 milímetro do alvo. Foi um movimento especial que disparou projéteis através de um espaço que transbordava com ondas de choque e barragem sem nenhum desvio. As primeiras balas emitiram ondas de choque consecutivas em um instante para manter a precisão. Essas eram balas explosivas. As ondas de choque que foram direcionadas com precisão criaram uma rachadura fatal na barreira de Eitorujui com apenas um tiro. E então, as balas seguintes dispararam logo atrás dos primeiros projéteis com a mesma trajetória e as empurraram como se estivessem dando aos primeiros tiros uma força extra e assim pulverizaram a barreira. Pá! Mais rápido que o som retumbante da pulverização, as balas mágicas que atacaram de forma simultânea em 6 pontos vitais se aproximaram para perfurar seu alvo. Sem dizer nada, Eitorujui levantou a mão contra isso. Mesmo que ele fizesse algo como isso, as balas aceleradas eletromagneticamente deveriam ser imparáveis. Era óbvio que uma bala poderia fazer um buraco na palma da mão e perfurar o coração atrás dela, era isso que deveria acontecer, porém. Então você quebrou minha barreira. Além disso, sua personalidade que, sem hesitação, mira no coração de sua amada, mesmo que ela possua regeneração automática, e você está me fazendo gostar disso, irregular. A palma e o peito de Eitorujui, que estava dizendo isso com o canto dos lábios levantados, não pareceram receber nenhum tipo de dano. A causa disso foi com certeza devido à pequena esfera negra e giratória gerada à frente daquela mão. Era provável que fosse a magia da gravidade catástrofe da ruptura. Ela engoliu a bala e depois a esmagou com sua supergravidade. Seu delicado controle que podia fazer isso, e também sua velocidade de reação que podia detectar a bala eletromagneticamente acelerada e detê-la, eram absurdos, como já era de se esperar. Não estava claro se era porque ele planejava brincar ou talvez por causa de sua dignidade como um deus que considerava que ser tocado fosse um desrespeito a ele, mas Eito não confiou na regeneração automática. Mesmo durante esses poucos momentos de ataque e defesa, houve uma chuva de meteoros que deslizou através da barragem da Cruz Svelte e alcançou Hajime. As estrelas de luz do tamanho de um punho dispararam contra o aluno. O sinergista estava na frente do enxame de luzes que preenchiam todo o seu campo de visão, no entanto, sua expressão não mostrava nenhum desconforto. Fu! Ele expirou de forma breve. No momento seguinte, o enxame de balas de luz passou pelo corpo de Hajime. Enquanto pequenos sons estranhos ressoavam, as balas de morte certa passaram de forma inútil pelo garoto como se estivessem atacando uma ilusão dele. Oh, isso é esplêndido! De forma espontânea, Eitorujui proferiu palavras de louvor. Qual foi a causa que fez as estrelas de luz deslizarem através do alvo e que fez o inimigo elogiá-lo em admiração? A causa não era nada de especial. Hajime estava apenas desviando das luzes em alta velocidade com o mínimo de movimentos necessários. Isso era tudo. Os sons que surgiram vinhas das balas de luz raspando nas roupas de Hajime. Foi assim que ele escapou das luzes, ao deixar os ataques passarem por ele por uma distância de milímetros.
Para uma pessoa comum, Hajime parecia não estar se movendo, mas com a percepção de Heitor Ujui, o espetáculo refletido era como se o corpo do sinergista estivesse fazendo vários clones de sombras no mesmo local para retornar à sua posição original. Muito bem, então, que tal isso? O deus acenou com a mão sem preocupação. No mesmo instante, várias luzes que se moviam com movimentos irregulares, como serpentes se torcendo, foram disparadas dos halos. Não parou por aí, enormes balas de luz com diâmetro em torno de 2 metros foram expelidas em grande quantidade como bolhas de sabão em direção ao estudante. Shi. O sinergista estalou sua língua. Hajime usou teletransporte e aerodinâmica para saltar para longe. Os chicotes de luz atingiram com força o lugar onde ele estava há apenas um instante, enquanto as bolhas de luz voavam por toda parte, não deixando uma única abertura no espaço. Cruzes Velt voavam em todas as direções e os ceifadores receberam ordens de mirar Heitor Ujui de todos os ângulos. Contudo, apenas com um único aceno de mão, o deus pulverizou todas as máquinas que se aproximavam dele. Os olhos de Hajime se estreitaram ao ver aquela cena enquanto ele fazia sua caixa do tesouro segundo brilhar. Em seguida, uma enorme arma apareceu em sua mão. De relance, parecia ser a metralhadora Metsurai com 6 canos rotativos. Contudo, seu tamanho era completamente diferente. Ela foi ampliada em um tamanho 2 vezes maior. Além disso, olhando de perto os 6 barris, cada um deles também consistia em outros 6. Canhão Gatling super grande de aceleração eletromagnética, de Metsurai da Ruína. Era um canhão Gatling com 6x6 barris rotativos, onde cada barril tinha o mesmo tamanho da Metsurai original. A arma disparava 72.000 tiros por minuto, essa arma ia além do título de monstro, essa era uma arma ultrajante onde a própria ideia de criá-la poderia ser chamada de estúpida. Hajime puxou o gatilho dessa arma tão ultrajante. Voou. Um som tão estranho, como se o próprio ar estivesse se rompendo, ressoou. Metsurai da Ruína, que em um instante gerou uma rajada de cartuchos, pulverizou tudo em sua linha de fogo, a chuva de meteoros, as bolhas de luz e até as apóstolas de luz, como se fossem pedaços de papel antes de se aproximar de Heitor Ujui. O ataque que se aproximava já era como um fluxo lamacento de luz carmesim, uma tempestade de destruição no mesmo significado de um desastre natural que engolia tudo em seu caminho. Isso é algo pavoroso. Mas, qual o significado se nenhum ataque atingir o alvo? Grande vórtice do fim branco. À frente das 2 mãos de Heitor Ujui, que ele esticou para frente, havia uma luz platina girando. Aquele vórtice cintilante parecia um rio prateado. Logo depois disso, o fluxo lamacento carmesim de balas mágicas que romperam obstáculos comuns como se não fossem nada demais, foi dividido em 2 na frente do deus como se um único golpe o tivesse cortado e depois o ataque foi engolido por 2 rios nos 2 lados. De modo natural, nenhuma única bala mágica atingiu Heitor Ujui. Então, até isso não é o bastante. Minha nossa! Uma chuva de meteoros correu pelas costas de Hajime, que estava praguejando. Talvez elas até tenham se teletransportado, pois as muitas estrelas de luz haviam circulado por trás de Hajime sem que ele percebesse, elas se aproximaram para engoli-lo inteiro. Às vezes com um movimento que nem sequer deixava imagens persistentes, às vezes com um movimento oscilante como o vento, o sinergista estava fugindo enquanto usava Donner e Metsurai da Ruína, além de cruzes Velt, ele detectou as brechas da chuva de meteoros e disparou clarões vermelhos em direção a Heitor Ujui. Os monstros mecânicos que estavam iniciando uma batalha feroz com as apóstolas de luz também estavam lançando ataques contra o deus sempre que encontravam uma abertura. As luzes de platina que dançavam ruidosamente no espaço em branco e as luzes carmesim que se entrelaçavam exibiam uma visão que deveria ser considerada magnífica, algo que com certeza roubaria o coração do espectador. Em meio a essa visão, sem relaxar sua ofensiva e defensiva enquanto lidava com os tiros de Hajime e os ataques dos ceifadores, Heitor Ujui estava mostrando um sorriso composto e conversou com o sinergista. Parando para pensar nisso, irregular. Como você exterminou Aruveit? Ele também era um vassalo que possuía a divindade. Mesmo que seja você, não acho que ele seria morto com tanta facilidade. As estrelas da luz girando fizeram um grande desvio enquanto miravam Hajime de todas as direções, o aluno as interceptou com Donner girando como uma roda enquanto bufava e respondia a Heitor Ujui.
Aquele snob era um deus. Não me faça rir. Ele morreu facilmente enquanto implorava por sua vida, foi uma cena desagradável. Até os monstros nos calabouços têm mais coragem do que aquela coisa. Facilmente, você diz. Bolhas de luz enterraram todo o espaço. Hajime armazenou sua Metsurai da ruína e em troca pegou Agni Orca e lançou uma enxame de mísseis para a frente. Terríveis rugidos estrondosos e explosões de chamas surgiram e um buraco foi criado na gaiola de bolhas de luz. O sinergista correu no mesmo instante e alinhou a mira de Agni Orca em Eitorujui antes de puxar os gatilhos. Mas, naquele momento, seu alvo estalou o dedo. Ao mesmo tempo, trovões caíram do espaço vazio de repente. Esses trovões estavam concentrados e comprimidos até o limite e já se eram quase lanças feitas de raios. Se isso tivesse que ser nomeado, seria a lança de raio lançada por Deus, a lança divina do relâmpago. TSK. Sem tempo para reagir usando sua habilidade de percepção, as lanças de platina, que voavam em alta velocidade do ponto cego de Hajime a poucos metros, perfuraram Agni Orca com facilidade. Dessa forma, a estrutura dos artefatos distorceu, além disso, a pólvora empacotada dentro dos mísseis pegou fogo, causando uma grande explosão. Embora o sinergista tenha descartado Agni Orca no mesmo instante e se retirado daquele local, os mísseis que ostentavam tremendo poder, mesmo sendo isolados, estavam explodindo de uma só vez a uma distância muito próxima. Além disso, as lanças divinas do relâmpago também estavam se rompendo, espalhando seus raios comprimidos em todas as direções. Hajime seria incapaz de evitar danos. As explosões e trovões penetraram em sua vajra e em suas roupas, que eram mais resistentes do que pareciam porque eram feitas de metal duro e pele de monstro, o que claramente indicava quão terrível era a força irradiada. Gu. Ataques na velocidade da luz a partir de coordenadas aleatórias que são invocados instantaneamente, e como esperado, esse cara ainda está escondendo muitas cartas. Hajime estava sussurrando em seu coração enquanto gemia de forma involuntária, e Eitorujui, que olhou para o garoto, continuou sua conversa como se nada tivesse acontecido. Não há nada que você possa esconder de mim. Eu já sei a resposta. Você invocou uma magia conceitual, não foi? A situação naquele momento pode ser considerada extrema para você. Embora nem mesmo no meu sonho eu pudesse imaginar que você produzisse um conceito tão poderoso que pudesse até derrotar Aruveit, isso foi inesperado, até para mim. Hajime, que perdeu Agni Orca, exibiu um olhar que refletia em algo por um instante, depois ele espalhou uma granada de mão explosiva no ambiente circundante, o que afastou as bolhas de luz enquanto ele pegava a Metsurai da ruína mais uma vez. Assim ele segurou Eitorujui enquanto controlava a cruz esvelte e colocou uma delas acima da cabeça do deus. Talvez você tenha criado um conceito de eu matar um deus? E então, você estava escondendo o trunfo perto do seu peito e mantendo a esperança de poder fazer algo com o que trouxe até aqui. Fufufu, que fofo. Eitorujui nem olhou para a cruz velte acima dele, longe disso, ele nem sequer fechou a boca enquanto balançava a mão no alto. Apenas com isso, a cruz velte que ia atirar foi cortada com uma lâmina invisível e explodiu. As balas carregadas se espalharam de forma letal como uma granada de fragmentação, mas elas foram repelidas no espaço diante de Eitorujui e não o alcançaram. Hajime viu o que aconteceu, mas ele nem sequer estalou a língua. O rapaz observou com atenção o estado de Eitorujui, que estava falando enquanto se deliciava de alegria e estreitou os olhos em silêncio. Eito, que nem prestou atenção ao sinergista, lambeu os lábios suavemente. Usando isso, é possível separar minha alma e a da princesa vampira, e matar apenas a mim, é isso que você está pensando, correto? Então você descobriu. Bem, eu também não estou com humor para mentir. Meu trunfo é poderoso, sabia? Essa sua expressão calma vai se transformar em terror e arrependimento em breve. Fulha, então você ainda acredita que a alma dessa mulher está segura? Essa sua figura uivando enquanto se apega a uma ilusão inexistente é mesmo cômica ao extremo. Dizendo isso, Iito estalou os dedos mais uma vez. Logo depois disso, o movimento de Hajime parou de repente com seu corpo arremessado para a frente. A causa era óbvia. Metsurai da ruína que Hajime segurava foi pega em uma distorção espacial.
Essa distorção espacial tinha uma forma de bloco quadrado que se pressionava com firmeza. Metsurai foi fixada no centro disso. Quase ao mesmo tempo, uma lança de trovão voou mais uma vez de um espaço vazio sem nenhum sinal de avanço. Asterisco, 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 asterisco. Enquanto proferia abusos por reflexo, Hajime tentou libertar Metsurai da ruína, armazenando-a na caixa do tesouro segundo. No entanto, como se essa ação estivesse prevista, Eitorujui sussurrou, manifestação do pesadelo percebido. O pescoço de Hajime voou. Ele foi desmembrado e seu coração foi arrancado. Kaa! Um grito alto de espírito de luta surgiu. A fonte do grito era o sinergista, que se pensava estar morto. A cena de agora foi a ilusão preparada por Eitorujui. A ilusão era tão real que, se a vítima não fosse cuidadosa, poderia morrer de verdade. Hajime explodiu o poder mágico em seu corpo e usou o momento para revigorar-se e apagar a ilusão. Mas isso não mudou que sua consciência foi roubada por um instante. A compensação por essa abertura foi sua Metsurai da ruína. A lança divina do relâmpago esfaqueou. Metsurai da ruína teve o mesmo fim de Agniorca. Forte. Hajime avaliou seu inimigo de forma honesta. A implantação da técnica, a escala da invocação, o poder, todos os aspectos ultrapassavam com facilidade a Yui de antes. Também não havia sinal de seu poder mágico se esgotando. O grande número de chuvas de meteoros disparado de suas auréolas podiam se mover de forma quase automática, não havia sinal de que Ito estava tendo problemas para controlá-las, as apóstolas de luz também eram criadas de forma infinita, acima de tudo, o que ele ainda estava usando eram as magias da Era dos Deuses, que eram poderosíssimas. Se houvesse alguém além de Hajime lutando, essa pessoa seria morta em um instante. Como se para encurralar ainda mais o sinergista, que havia perdido 2 de seus artefatos, Eitorujui abriu a boca de forma exultante. Isso ecoou de modo delicioso. Hã? A princesa vampira. Yui, não é? O grito de sua mulher foi realmente muito doce. A expressão de Hajime sucumbiu. Com a propriedade de seu corpo roubada, ela, que se tornou uma mera alma, resistiu de forma admirável. Mas, quanto mais ela resistia, mais intensa a dor que a atravessava. Cucucu, era visível para mim, a figura da princesa vampira resistindo com desespero com os dentes cerrados dentro deste corpo. Mas mesmo isso não durou para sempre, ela não pôde suportar e gritou. E então, ela sentiu terror vendo sua alma desaparecer aos poucos, enquanto tremia, e suas últimas palavras foram: Hajime, sinto muito. Fu. Depois disso, ela desapareceu. Tudo aconteceu enquanto ela experimentava terror e desespero. Você entende, irregular? Desde o início, a esperança que você veio buscar não existia. Furrarralha. Eitorujui deu uma risada alta. De fato, o olho mágico de Hajime não conseguia ver a alma de Yui, ele só conseguia perceber uma alma de prata se enraizando dentro de todos os lugares. Era como se essa visão estivesse exibindo a verdade das palavras de Eitorujui. Hajime, sem dizer nada, jogou várias granadas de mão no ar. Ele atirou em todas usando o Donner. Naquele momento, as estrelas de luz ao redor das granadas caíram todas no chão. O que o sinergista usou foi uma granada de gravidade, ela tinha um efeito especial que criava uma área supergravitacional quando era ativada. Com esse efeito, as balas de luz ao redor foram derrubadas. A mão de Hajime estava segurando o Schlagen AA. Ele concluiu o carregamento em um instante e o canhão de precisão com 88 mm, especializado em penetração, rugiu. O clarão carmesim disparou direto através da zona de barragem, que foi diluída pelas granadas de gravidade, era como atravessar a terra de ninguém. Eitorujui levantou sua mão. Barreiras estavam visivelmente em camadas duplas, triplas diante dele. As presas de Schlagen AA explodiram a primeira camada da barreira, abriram um buraco na segunda após um momento de oposição e esmagaram até a terceira camada da barreira para atacarem o deus. Porém, a barreira divina de 3 camadas havia diminuído a força do tiro, naquele estado, o golpe era incapaz de ignorar o efeito dos 2 vórtices brancos que ficavam nos 2 lados de Eito.
O cartucho de 88 mm teve sua trajetória distorcida e foi engolido pelo vórtice de compressão. Eu sou um deus. Contanto que eu tenha regeneração automática, seu ataque nem me fará sentir cócegas, mas, e saiba que me tocar é uma insolência. E então, enquanto dizia isso, Eito acenou com a mão em um gesto complicado e um sorriso largo, como se dissesse que aquilo era uma vingança. Logo depois disso, o espaço ao redor de Hajime, incluindo acima e abaixo, se rachou. O que foi produzido a partir disso foi um impacto imenso. Era uma ruptura espacial que foi ainda mais detalhada e poderosa do que o tremor do céu das 4 direções invocado no castelo do Rei Demônio. Além disso, por trás de Hajime, talvez até usando teletransporte, muitas estrelas de luz já estavam posicionadas, movendo-se em direção ao garoto. Este também foi um ataque esmagador, onde não havia tempo para reagir e nem lugar para escapar. Hajime pegou seu grande escudo variável, Aidion sobrescrito 3, para enfrentar isso. O escudo esférico operou seu dispositivo no mesmo instante e implantou-se para cobrir o sinergista. Um rugido ensurdecedor surgiu. O impacto da ruptura do espaço de todas as direções explodiu a primeira camada de Aidion em pedaços com um ataque. O impacto feroz foi transmitido através do escudo, o que fez a mão esquerda de Hajime, que o apoiava, gritar. A tempestade de ataques veio na sequência. Estrelas de luz em imenso número atacavam uma após a outra, não dando tempo para o escudo se restaurar. Aidion, que foi engolido pela tempestade de luz, brilhava como uma estrela. Mesmo assim, sua dureza que não permitia a penetração devia ser chamada de fortaleza inexpugnável. Mas até esse poder defensivo nada mais era do que um interessante espetáculo secundário para Itorugi. Ele de repente levantou a mão e criou uma chama branca azulada na palma da mão. E então, ele soprou de forma gentil a chama para voar em direção ao escudo. A chama azul subiu com suavidade, sem nenhum som, depois atingiu Aidion, que ainda estava recebendo fogo concentrado. Assim, a parede de proteção foi penetrada com facilidade. Logo depois disso, Gaa! Um grito ressoou. O dispositivo do escudo foi liberado e de seu interior, Hajime, que estava envolto em chamas, saltou para longe. A chuva de meteoros teletransportada se aproximou dele com rapidez. Os ceifadores defenderam o sinergista como substitutos de seu mestre, o que resultou em uma chuva de aço quebrado. Ao mesmo tempo, cruzes Velt também eram chamadas do entorno para estabelecer uma barreira, mas elas também eram perfuradas por lanças divinas do relâmpago. As dezenas explodiam em todas as direções. Enquanto cerrava os dentes com os sacrifícios ao seu redor, Hajime rompeu o cerco e comprimiu seu poder mágico carmesim com uma expressão distorcida pela dor. No momento seguinte, ele converteu o poder mágico comprimido em impacto e explodiu por muito pouco a chama azul e as estrelas da luz. Ao mesmo tempo, Aidion, que foi deixado para trás, teve sua parede de ferro quebrada e estrelas de luz correram para dentro dessa abertura. O escudo então recebeu ataques de dentro e de fora e foi pulverizado. Alha, o que aconteceu com seu discurso de antes? Você ficou com uma aparência bastante surrada. Itorugi riu se divertindo. À frente de seu olhar, havia a figura de Hajime respirando com dificuldade e ferimentos causados por queimaduras por todo o corpo, todas as partes de suas roupas danificadas pelo fogo. Também parecia que ele havia convertido uma quantidade considerável de seu poder mágico em impacto para afastar a chama azul e as estrelas de luz, de modo que seu poder havia diminuído de forma considerável. A resistência contra todos os elementos e Vajra foram reduzidas a meros consolos como proteção diante do poder dos ataques. Hajime não pôde deixar de estremecer por causa disso. Aia, agora mesmo, isso foi a magia de Yui. Não, ela era minha. Parece que a princesa vampira podia usá-la, mas, desde o início, essa magia era algo que eu usava. Ela penetra todos os obstáculos e destrói apenas seu alvo. Ela é chamada de Oshama Divina. Que tal? Tem uma ótima elegância, não tem? Hajime não respondeu. Em vez disso, ele estava investindo sua mente para converter seu poder mágico em poder de cura, para reparar seu dano, mesmo que só por um pouco. Se possível, ele queria tomar um remédio curativo, mas, se Itorugi permitiria isso ou não, não estava claro e ele não podia mostrar uma abertura depois de receber um ataque feroz.
Se Xia e as outras estivessem aqui, sem dúvidas ficariam rígidas de choque ao ver o sinergista sendo encurralado de maneira esmagadora. Na verdade, até o próprio Hajime não pôde deixar de sorrir de forma amarga por dentro ao testemunhar o verdadeiro poder de Heitor Ujui, que havia tomado por completo o corpo de Yui. Mas, de forma natural, o aluno não deixou isso transparecer em sua expressão. Em troca, ele atingiu o Deus com um olhar de desafio e persistência. Mesmo quando eu lhe disse que sua amada mulher já se foi, você ainda não mostra nenhum sinal de quebra. Sem dúvidas. Por que eu deveria acreditar em suas palavras? Se você gosta de falar besteiras, fale com você mesmo até ficar satisfeito. Heitor Ujui sorriu de forma irônica pela maneira como Hajime falou. Era como se estivesse esperando a recuperação do sinergista. Ele relaxou o ataque e falou. Sua existência é verdadeiramente irregular. Por causa da aparição de Freire, o equilíbrio do jogo estava quase quebrado. Então, para torná-lo mais agradável, eu trouxe pessoas com poder de outro mundo. Mesmo assim, e você se tornou uma pessoa forte que nem mesmo meu favorito podia colocar as mãos. Por quê? Você fez algo como uma invocação justo neste momento. Um jogo de guerra de humanos contra demônios. O jogo desagradável que Heitor Ujui realizou. Suas palavras sobre Freire quebrando a balança fizeram Hajime olhá-lo com desconfiança. Foi um pouco surpreendente que a conquista do calabouço realizada por Freire fosse algo irregular, fora da vontade de Deus. E então, sobre a conquista do grande calabouço, o tio de Yui, Jianlier, também fez a mesma coisa 300 anos atrás. Contudo, pelo que Hajime aprendeu com os fatos históricos, naquela época, não havia registro de uma invocação de herói sendo realizada e ele também não ouviu nenhuma história sobre algo parecido. Por que foi apenas agora? Essa pergunta era algo natural a ser pensado por uma pessoa que foi arrastada para a situação. Embora o sinergista acompanhasse a história de Heitor Ujui, ele também tinha o objetivo de ganhar tempo para se recuperar. Diferente do passado, não havia uma pessoa capaz na era atual capaz de se opor a Freire, entende? Nunca imaginei que, além da princesa vampira, até a raça dos dragões tivesse sobrevivido. Ambos estavam escondidos habilmente. Se não houvesse um bom peão neste mundo, nada poderia ser feito, exceto arrumar um de outro mundo. Outro mundo, Correto. Embora a conexão com o seu mundo tenha sido uma total coincidência. Foi um resultado que coincidiu comigo procurando uma pessoa com alta afinidade que poderia se tornar meu hospedeiro. Mesmo para um corpo divino, cruzar a fronteira entre os mundos não é algo fácil. Imagine então uma alma sem um receptáculo, até interferir com o exterior dos recintos sagrados é difícil. Como resultado, consegui arrastar alguém de um mundo, mas, incluindo um irregular como você, também havia muitos extras por aqui. De acordo com a história de Heitor Ujui, Kouki era semelhante a Yui, ele foi escolhido com base em sua possibilidade de se tornar um hospedeiro. Era provável que o deus estivesse usando uma mágica como a bússola da orientação para fazer essa busca. Porém, Heitor Ujui, que não possuía nenhum receptáculo que fosse um corpo de carne, só podia exercer seu poder completo dentro dos recintos sagrados. Além disso, parecia que seu poder seria reprimido na Terra porque esse mundo tinha uma classificação superior, de modo que seu esforço não foi bem sucedido. O resultado disso foi a invocação de todos os alunos. Em outras palavras, todos os estudantes, com exceção de Kouki, pareciam ter sido arrastados só pelo Deus por acidente. Não havia uma história mais irritante do que essa. Entretanto, graças a isso, o melhor hospedeiro, que pensei ter perdido há 300 anos, foi descoberto, e por isso podemos dizer que encontrei uma inesperada mina de ouro. Fufu, com isso, posso exibir meu poder por completo, mesmo fora dos recintos sagrados. Atravessar para outro mundo também será fácil. Muito provavelmente até o corpo de uma apóstola seria insuficiente como o corpo de Deus, porque isso rebaixaria sua divindade. Se não fosse esse o caso, ele não ficaria tão satisfeito ao obter seu receptáculo. Heitor Ujui abriu e fechou a mão desfrutando de alegria. Hajime então perguntou algo que ele esteve ponderando a respeito por esse tempo todo. Heitor Ujui, o que é você? Que pergunta realmente abstrata, irregular. Mas, não importa o que seja dito, de forma natural, a resposta já foi decidida.
eu sou o Deus que criou e governa tudo. Heitor Ujui se apresentou como o Deus Criador transcendental e também o Deus governante. Mas, o sinergista bufou para isso. Não, você não é nenhum Deus ou qualquer coisa do tipo. Você não criou este mundo, nem está governando tudo. Você não é uma existência sobrenatural que a humanidade imaginou. Você é apenas uma existência que possui muito mais poder do que a humanidade. Com que base você está dizendo isso? Talvez ele tenha ficado interessado por isso, pois Heitor Ujui fez essa pergunta a Hajime. Isso não é simples. Sua percepção não pôde detectar Yui, que estava no fundo do abismo, e também a raça dos dragões, que se escondeu fora deste continente. Sua força só alcança este continente, mesmo assim, é apenas em uma escala que não atinge o abismo. Um poder nesse nível é minúsculo para o Criador, não é? Para chamar alguém como eu de minúsculo. Então, se eu não sou um Deus, então o que sou? Hajime deu sua resposta com uma expressão que parecia como se ele estivesse mastigando um inseto amargo. Você é um humano de outro mundo, assim como nós. Como eu não sou um Deus, mas possuo um poder grandioso, então devo ser um humano de um mundo exterior igual a todos vocês, e esse é o seu raciocínio. Não apenas isso. Em primeiro lugar, já era estranho o fato de você conhecer o conceito de outro mundo. Como não há ninguém capaz neste mundo, vou procurar uma pessoa adequada em outro mundo, e essa ideia não surgiria a menos que você soubesse da existência de outro mundo desde o início. Mesmo em nosso mundo repleto de entretenimento de fantasia, esse conceito é apenas uma ideia maluca. Se você é uma existência no nível capaz de criar um mundo, então eu posso aceitar isso, mas, como eu disse antes, você não é uma existência sobrenatural onisciente e onipotente. Com base nisso, é natural pensar que você conhece a existência de outro mundo pela mesma razão que nós. Ao ouvir essas palavras, Heitor Ujui murmurou, e assentiu com a cabeça uma vez, depois começou a bater palmas de forma drástica. Esplêndido, talvez fosse o que eu deveria dizer. De fato, sou um humano de outro mundo. Originalmente, cheguei apenas ao auge da magia. Embora, com o passar de muitos anos, a fé acumulada tenha concedido minha divindade que sublimou minha alma, por isso não resta dúvida de que sou um Deus. E então, de repente, ele levantou a mão. Na sequência, um trovão explodiu no ar vazio, uma chama azul explodiu, um vento forte invadiu, o ar congelou, fumaça branca girou. Para Hajime, essa era uma visão a qual ele estava acostumado. No entanto, a dimensão do poder focalizado ultrapassava em muito o que ele havia visto no passado. 5 dragões celestiais foram criados. Foram as magníficas encarnações da tirania atroz que Yui criou a partir da fusão da magia da gravidade e da magia elementar da mais alta classe. Aqueles dragões celestiais estavam olhando para Hajime com olhos vermelhos escuros e ferocidade. A presença desses dragões era claramente diferente dos que Yui criava. O olho mágico de Hajime detectou outros materiais além do núcleo do dragão celestial formado a partir da magia. Aquele minério vermelho escuro pulsante era sem dúvidas uma pedra mágica. Parecia que a magia da metamorfose foi usada nos dragões celestiais, o que os transformou em monstros. Talvez o material para os formar tenha sido recolhido usando a magia espacial. Não apenas monstros, havia também a presença de apóstolas vindo dos dragões. Hajime sabia muito bem o quão problemático eram esses dragões celestiais, e agora eles contavam com uma função que os permitia se mover de forma independente do controle do invocador para atacar a presa, o que fez com que o sinergista gelasse em seu coração. Eu não posso superá-lo na batalha de recursos, e agora, para piorar, também existem esses recém-chegados problemáticos, e bem, eu já imaginava que isso não seria fácil. Mas se eu já me determinei, posso fazer isso. Diante do olhar de Hajime, que estava falando consigo mesmo em seu coração, os 5 dragões celestiais estavam se enroscando no ar com Heitor Ujui no centro. Aquela figura de uma Yui adulta obedecida pelos magníficos dragões era como uma deusa em uma lenda. Não, qualquer deusa de qualquer mitologia com certeza seria ofuscada na frente da atual Yui, que era obedecida pelos dragões celestiais com halos atrás dela. Não havia dúvidas de que mesmo a deusa da beleza, Afrodite, fugiria diante dela.
A pessoa dentro daquele corpo, que maculava essa beleza divina, abriu a boca com um sorriso repulsivo. Muito bem, irregular. Você já se recuperou um pouco, não? Temos que começar nosso jogo mais uma vez. Durante esse momento, vamos relembrar um pouco do passado. Você vai lutar o quanto puder, não vai? Já faz muito tempo que não falo de mim. Me entretenha. No momento seguinte, os 5 dragões celestiais rugiram ao mesmo tempo, com violentas intenções assassinas e pressionaram o sinergista. Ao mesmo tempo, a chuva de meteoros das auréolas também voltou a aparecer. O espaço em branco foi preenchido por completo com os dragões celestiais transformados em monstros e a torrente de luzes. Notas. 1 Velt significa o cair, abater-o em alemão. 2 Após o disparo, a carga líquida contida no interior de um projétil explosivo, e normalmente mercúrio ou glicerina, sofre uma aceleração violenta, e se comprime para trás. Quando a munição atinge o alvo, a substância se expande para a frente. Nesta expansão, o líquido empurra a ponta da munição, que se projeta para a frente. Com isso, a munição se fragmenta tal qual uma granada, podendo causar ferimentos gravíssimos em um raio de até 20 centímetros a partir do ponto de impacto. 3 Aidion significa o algo eterno ou em grego. É um dos termos encontrado no livro Definições, um glossário com 182 definições sumárias a respeito de física, ética, epistemologia e linguística e que foi atribuído a Platão, mas que hoje é considerado apócrifo. 4 Afrodite é a deusa do amor, da beleza e da sexualidade na antiga religião grega. Responsável pela perpetuação da vida, prazer e alegria. Historicamente, seu culto na Grécia Antiga foi importado da Ásia, influenciado pelo culto de Astarte, na Fenícia, e de sua cognata, a deusa Ishtar dos Acádios. Ambas eram deusas do amor, e seus atributos e rituais foram incorporados no culto grego a Afrodite. Na era romana, seria a vez de Afrodite ser a influência, dando origem à sua equivalente romana, a deusa Vênus. Foi ótimo ter vocês assistindo, pessoal. Se inscrevam no Samurai Novel para não perder nenhum conteúdo sobre Light Novels. Deixem seu like, compartilhem e comentem suas séries favoritas. Até a próxima, e lembrem-se, a imaginação é o limite.